algoritmos numéricos. Então, na aula passada, essencialmente, a gente falou da matriz de Gram, né, que é uma matriz formada a partir de um conjunto de vetores V1, V2, Vn, no qual a gente toma produtos internos entre eles. Depois a gente falou de matrizes triangulares, superiores e inferiores. E a gente falou também rapidamente sobre a chamada decomposição de Cholesky. Então hoje eu vou começar com esse tópico. Decomposições matriciais são extremamente importantes quando você vai desenvolver métodos numéricos. A gente já viu pelo menos 3 decomposições extremamente importantes nesse curso. A primeira delas, não necessariamente em ordem de importância, mas foi a decomposição QR, né, na qual a gente pegou uma matriz A e escreveu ela como produto de uma ortogonal e de uma triangular superior. Depois a gente falou da decomposição LU, a gente também falou da decomposição SVD e, num certo sentido, o teorema espectral também é uma decomposição do tipo matricial, onde se a matriz é simétrica, você pode escrevê-la como produto similaridade de uma matriz diagonal. Então, uma matriz diagonal multiplicada à esquerda por uma matriz, digamos, P, e à direita pela inversa, pela inversa dela, que é a transposta da P, porque a matriz P é ortogonal. Tá? Então, hoje a gente vai atacar um pouco mais a decomposição de Cholesky. De fato, a gente vai ver 2 maneiras de pensar nela. Tá? A decomposição de Cholesky é relativamente simples. Ela nos diz que se A é uma matriz positiva, ou seja, A igual a A transposta, e A tem a propriedade que A V, produto interno com V, é maior do que 0 se V é diferente de 0, então existe uma matriz T. Eu vou usar T letra maiúscula porque é um pouquinho mais fácil para mim escrever no quadro. Existe uma matriz T triangular superior tal que A igual a T transposta vezes T. Além disso, a gente pode escolher a nossa T de forma que os elementos ao longo da diagonal de T são todos positivos. Tá? Existem várias demonstrações desse resultado. Esse resultado é um resultado que é muito importante em análise numérica, em simulações, em cálculo estocástico, quando o pessoal vai fazer simulação estocástica para fazer cálculos relacionados à probabilidade, à estatística, é muito comum você trabalhar com a matriz de covariância de um processo estocástico. E matrizes de covariância são tipicamente matrizes positivas. Partindo dessa matriz de covariância, então, quando você é capaz de fazer a chamada decomposição de Cholesky, você pode construir, então, com muito menos trabalho, processos estocásticos que são correlacionados com uma certa dada matriz de covariância. Então, isso aí é uma das aplicações principais da matriz de Cholesky, mas não é a única. Tá? E, bom,
Então, vamos demonstrar como é que se demonstra isso. Tem, como eu falei, várias maneiras de demonstrar. Quem tiver interessado em ver os aspectos numéricos, eu recomendo fortemente o livro do Golub van Loon, Aspectos Numéricos. Chamado Matrix Computations. É um clássico da área de cálculo matricial. Tá? A demonstração que eu vou fazer não segue o Golub van Loon, de fato segue o livro do Elon. Então, de fato, eu vou usar o método de Gram-Schmidt. Vai ser um bom momento para a gente lembrar o método de Gram-Schmidt. Então, nós vimos que existem V1, V2, Vn, pertencentes a Rn, tais que a minha matriz A, ela de fato é a matriz de Gram associada a esse nosso sistema V1, V2, Vn. Isso foi um dos resultados que a gente viu. Como a matriz A ela é estritamente positiva, então esses vetores V1, V2, Vn são linearmente independentes. Então A é a matriz de Gram de V1, V2, Vn. Agora, o que eu faço? Eu pego esses vetores V1, V2, Vn e aplico o processo de Gram-Schmidt. Vou escrever GS para economizar X. No processo Gram-Schmidt, lembrando, a gente essencialmente pega V1, V2, VR e, com base nesses primeiros R vetores, a gente constrói vetores U1, U2, UR ortogonais, de fato ortonormais, que geram o mesmo espaço, o espaço gerado por V1, V2, Vn é o espaço gerado por U1, U2, UR. E agora, o que a gente faz é, essencialmente, nesse espaço gerado, digamos, vou chamar esse espaço aqui de FR, eu pego o vetor VR mais 1, que potencialmente está aqui, e agora considero a componente perpendicular ao meu espaço FR desse vetor VR. Tá? E como é que eu construo essa componente perpendicular? Eu pego e retiro de VR mais 1 a projeção dele sobre o espaço gerado pelos FRs. Desculpe, é o espaço FR, que é o espaço gerado por U1, U2, UR, que é o espaço gerado por V1, V2, VR. De fato, essa construção é uma construção bem interessante. E a observação é que, como eu estou fazendo isso algoritmicamente, e a cada passo, no résimo passo, eu vou pegar, de fato já estou no R mais 1, porque agora eu peguei o VR mais 1, né? Eu vou pegar o vetor VR menos o que vinha antes. Então, essencialmente, o novo vetor que eu obtenho, que é o vetor UR mais 1, que é perpendicular, esse vetor vai ser uma combinação linear do que vinha antes. E vamos ter uma matriz de passagem da seguinte forma. Digamos, UR mais 1 é igual a... agora eu estou... essencialmente... Bom, lembra que é um pouco mais
Delicado porque a gente primeiro constrói o WR mais 1, né, que é o vetor perpendicular, e depois a gente normaliza. Então, WR mais 1 é o nosso vetor VR mais 1 menos a projeção sobre FR do vetor VR mais 1, tá? Essa projeção só depende do que vinha antes, então, essencialmente, isso aqui é VR mais 1, mais, eu vou escrever aqui pictoricamente, soma de certos vetores PR mais 1 J, V, desculpe, agora eu estou usando WJ, tá? J, e observando que o J aqui vai de 1 até no máximo R. E é esse o ponto da história toda. Depois, quando eu normalizar, eu vou normalizar com o múltiplo desse VR e o múltiplo desses caras aqui, tá? Conclusão, resumo da ópera. O resumo da ópera é que eu vou obter o 1, o 2, o N, e eu gosto de escrever isso nessa forma matricial, o 1, o 2, o N, então pensa que estamos com vetores, vai ser escrito como os nossos vetores V1, V2, Vn, vezes uma certa matriz de passagem P, onde essa matriz de passagem ela é triangular superior e, além disso, ela é invertível. Por quê? Porque eu tenho duas bases do nosso espaço Rn. Uma do vetor V1, V2, Vn que eu comecei e outra do vetor, dos vetores que eu obtive, o 1, o 2, o N. O 1, o 2, o N, eles são ortonormais. E essa matriz P, que é triangular superior, quando a gente inverte ela vai continuar triangular superior. Então, o que a gente fez essencialmente foi pegar a matriz A, que eu tenho aqui, e escrever A como Q vezes P a menos 1. Essa P a menos 1 eu chamo de R, que é a famosa matriz R da decomposição do algoritmo QR. Foi isso que a gente fez algumas aulas anteriores. Bom, mas nesse caso específico, eu parti de uma A que era uma matriz simétrica e positiva. Então, algumas coisas a mais vão acontecer aqui. E eu vou fazer uso dessas coisas para obter uma forma bastante agradável. Então, a primeira observação é que o I, o J, é delta IJ. Tá? A gente obteve uma base, ou seja, se eu chamar a minha matriz, essa matriz que eu estou chamando de Q aqui, essa matriz Q tem a propriedade que Q transposta Q igual a Q transposta igual a identidade. Tá? Obrigado. Então, tivemos aqui uma ajuda importante. Então, quando eu escrever I igual a U, a Q transposta aqui, o que vai acontecer? Lembra que a gente partiu da minha matriz dos V's, tá? A gente vai obter, vou lembrar aqui, que
Então, a gente partiu da... Então, a gente obteve P transposto V transposto V vezes P, onde P foi a matriz de passagem. Agora, lembra que essa matriz V transposta V é a matriz A que eu parti inicialmente. Conclusão. A conclusão é que eu acabei de escrever A, P é invertível, essa P aqui também é P transposta invertível, consequentemente. Eu acabei de escrever A como T a menos 1. Onde T é triangular superior. Por quê? Porque, olha só, eu atuo com a P inversa do lado esquerdo, atuo com a P transposta inversa do lado esquerdo, atuo com a P transposta a P inversa do lado direito. Eu chamo T, por definição, P a menos 1. E aí, definindo T dessa forma, eu obtenho que A igual a T menos 1. Tá legal, gente? Isso demonstra que, dada A positiva, eu posso obter uma matriz T triangular superior, tal que A igual a T não estou gostando de uma coisa aqui. Aqui faltou uma transposta. T igual a P menos 1, perdão, agora... Não, eu só bobeei uma coisa aqui, é que aqui é T transposta vezes T, né? Então, repetindo, peço desculpas, eu atuei com a minha matriz P a menos 1 à direita, aí ficou P a menos 1 igual a P transposta a A. Depois eu atuei com a minha inversa da P transposta à esquerda, ficou P menos 1, tá? E mostrei que isso aqui é igual a A. Como eu defini T igual a P menos 1, e como essa matriz P transposta é igual a T transposta, porque a matriz transposta inversa, inversa transposta, e aqui a gente obteve, então, esse A. Foi isso que eu fiz. Muito bem. Agora, voltando aqui ao ponto principal, eu queria também deixar claro que essa decomposição de Cholesky é única. Em que sentido? Unicidade. Se nós assumirmos que TI é maior do que zero para todo I variando de 1 até N. É claro que não poderia se esperar que essa decomposição aqui fosse única em geral, porque eu posso sempre tentar multiplicar o que está aqui por um valor e o 1 sobre esse valor do outro lado. Mas o que é interessante é que, de fato, eu tenho unicidade se eu assumir que o TI é maior do que zero. E como é que se demonstra isso? Então, vamos demonstrar isso. A demonstração é uma demonstração bastante elegante, muito bonitinha.
Então, vamos supor que T transposta T é igual a A e que também é igual a S transposta S. E vamos assumir que tanto S e I quanto T e I são todos maiores que zero para todos os I's variando de 1 até N. O que a gente quer demonstrar? O que a gente entende por unicidade aqui? A gente quer demonstrar que T igual a S. Bom, agora eu faço o seguinte truque. Eu aplico a inversa da S transposta à esquerda e a inversa da T à direita. Então fica S transposta menos 1 vezes T transposta igual a S T a menos 1. Muito bem. Agora lembra que tanto S quanto T, por hipótese, são triangulares superiores. Em sendo triangulares superiores, o produto também é triangular superior. Isso a gente viu no final da aula passada. Ah, sim, T menos 1 é triangular superior. Isso é uma coisa que pode parecer um pouco confusa. Se eu parto de uma matriz triangular superior, a inversa dela também é triangular superior. Tá? Então, a inversa da T é triangular superior. Então, esse lado aqui, eu vou fazer um desenhozinho assim, triangular superior. O que acontece, porém, do lado esquerdo? Do lado esquerdo, eu tenho uma matriz triangular inferior. Por quê? Porque a transposta de uma matriz triangular superior, transposta de uma matriz triangular superior, invertida, ambas triangulares inferiores, produto triangular inferior. Agora, como é que pode acontecer que uma matriz triangular superior igual a uma matriz triangular inferior? A única forma disso acontecer é que ela seja diagonal, que somente os termos da diagonal estejam lá. Tá legal, gente? Faz todo sentido do mundo. Isso está nos dizendo, então, que quando a gente iguala, a gente tem isso daqui igual a uma matriz diagonal. Lembrando, uma matriz é diagonal se ela é zero, exceto pelos elementos da diagonal. Conclusão. Conclusão, S igual a D vezes T. Agora você olha para essa igualdade, S igual a D vezes T, e bom, também T transposta igual a D vezes S transposta. T transposta igual a D vezes S transposta. Só que T transposta igual a S transposta vezes D. Tá? Agora você olha e compara os elementos I dessas duas identidades. Tá? O que vai acontecer? O S e I vai ser o produto de D e I pelo T e I. D e I pelo T e I. E a mesma coisa para o outro. TI igual a S e I vezes D e I. Conclusão. Lembra que os T's e o S não podem ser iguais a zero, porque senão a minha D... Desculpe. Porque senão a matriz S não seria invertível e, consequentemente, a minha A não teria posto máximo. Tá? Então, esses T's e os TI e os SI são diferentes de zero. Então, agora eu faço uma continha simples. Por exemplo, eu posso multiplicar este por este
logo fica o lado direito multiplicado. Como eles são diferentes de zero, então isso daqui me implica que DII ao quadrado igual a 1. Tá? Eu já cancelei o produto SI vezes TI usando o fato que eles são diferentes de zero. Mas, então, o que vai acontecer? Positivo, positivo. Logo, DI tem que ser positivo. Então, DI é igual a 1. Bom, acabou. A diagonal não só ela tem quadrado 1, mas ela é igual a 1. Então, a matriz D é identidade. E isso mostra exatamente que S é igual a T. Tá? Bom, e agora voltamos ao QR. Bom, com isso demonstrei o meu resultado. O resultado que toda matriz positiva, ela pode ser escrita como uma matriz triangular superior transposta multiplicada por uma matriz triangular superior transposta. E essa decomposição vai ser única se a gente assumir que os valores ao longo da diagonal da matriz T são todos positivos. Tá? Observação. Esses autovalores da matriz T, que são os elementos da diagonal, como a gente viu na aula passada, eles não são os autovalores da matriz A. Tá? A matriz A é uma matriz muito mais complicada. Tá? Mas eles não podem ser zero, porque senão, o que aconteceria? Essa matriz T, ela teria posto menor do que N. Em tendo posto menor do que N, eu não teria a matriz A de posto máximo. Tá? Então, volta do QR. Então, lembrando, a gente viu no QR que sempre que eu tiver vetores V1, V2, Vn, eu estou usando uma notação aqui um pouco abusiva, mas vocês entendem o que eu quero dizer com isso, Rn por N, eu posso escrever V1, V2, Vn, assim, isso aqui invertível. Eu posso então escrever essa multiplicado com a triangular superior igual a Q1, Q2, Qn. Onde isso aqui é uma matriz ortogonal e o Q1, Q2, Qn forma uma base ortonormal de Rn. Tá? Então, essa maneira de escrever, pensar assim, o QR assim, é extremamente poderoso. Tá? O que aconteceria se não fosse o caso de termos uma matriz invertível? Ou seja, se o posto aqui fosse menor do que N. Bom, nesse caso, o que a gente teria é que a gente conseguiria uma matriz, isso aqui é uma observação, não é realmente parte do que eu vou fazer depois, mas aí a gente, digamos que a gente escreveu os primeiros R vetores independentes e a gente escreveria, então, essa matriz agora, essa aí é uma matriz N por R, aí a gente, essencialmente, conseguiria uma matriz triangular superior de dimensão R. Bom, isso aqui eu vou chamar de PR, igual a Q1, Q2, QR.
Mas, infelizmente, nesse momento, o método pararia porque, se eu estou assumindo que V1, V2, Vn tem um máximo de R diferentes componentes linearmente independentes, a R mais 1 já está no span de V1, V2, Vr. E aí, daí em diante, eu posso começar a escrever uma versão matricial, mas eu não tenho mais uma matriz aqui invertível. Tá? Eu não vou escrever os detalhes, mas isso aí isso pode ser feito também. Por falar nisso, voltando a esse estudo sobre o QR, uma pergunta natural é: até que ponto a decomposição QR é única? É sempre interessante, quando a gente fala de decomposições matriciais, direcionar a questão da unicidade. Existe uma certa liberdade ainda nessa decomposição QR. Se vocês olharem aqui, por exemplo, eu poderia ter trocado a ordem o sinal da minha primeira componente aqui e trocar o sinal desse vetor Q1. Todo mundo acompanhando aqui? Porque se eu trocar o Q1 de sinal para outra direção, bastaria trocar essa direção aqui. Isso aí foi. E eu posso fazer esse tipo de jogada com todo mundo ao longo da matriz. Porém, suponha que eu exija que todos esses meus elementos aqui sejam positivos. Aí a coisa muda de figura. De fato, eu posso obter uma unicidade, porque R, fazendo o seguinte conjunto de exigências. QR também é única se exigirmos que os elementos da diagonal de R sejam positivos e o ponto da demonstração, eu não vou fazer os detalhes, mas o ponto da demonstração é que essa matriz R, ela é uma matriz de passagem. De fato, a inversa, P igual a R menos 1, é a matriz de passagem de quê? Da base Q1, Q2, Qn para a base V1, V2, Vn. Quando eu passo dessa base Q1, Q2, Qn para V1, V2, Vn, eu tenho uma única matriz de passagem. Tá? Então, bom, essencialmente, usando esse argumento e usando a positividade, a gente demonstra aí a unicidade. Eu não vou fazer os detalhes, mas é um resultado bastante importante. Muito bem. Agora, o próximo tópico que eu vou discutir é um tópico extremamente importante, que é o tópico de LU, voltando aí à volta de LU. A gente já havia estudado essa decomposição LU. No caso da composição LU, diferente do método QR, é interessante a gente pensar em linhas e não em colunas. Então, eu vou partir de uma matriz A
com linhas que eu vou chamar de V1, V2, e agora vem perigo, VM, tá? Essa matriz é M por N. Sim, desculpe. Tá, vamos acertar. Fiquei entrando. Vou botar aqui assim. Tá bom. Tá legal. Tá me ouvindo? Então, gente, a decomposição LU. Decomposição LU, o que a gente fez na decomposição LU? O objetivo era a gente pegar as linhas de uma matriz e efetuar as chamadas operações elementares. Quais eram as operações elementares? Bom, trocar duas linhas, porque, se vocês lembrarem, o objetivo é a gente resolver equações da forma AX igual a B, né? Buscar soluções das equações da X igual a B. Se a gente pensar que X é um vetor coluna que está sendo multiplicado pela matriz A, isso significa que a V1, essa V1 está atuando no vetor X, né? Estamos fazendo um produto de matriz V1, X igual a B1, V2X igual a B2, etc. Tá? Então, a pergunta é quais são as transformações simples que a gente pode fazer para manter o espaço solução. Trocar colunas. Trocar linhas. Isso é uma operação elementar que não mexe no espaço solução. Então, trocar VI por VJ, e aí a gente pode assumir I menor do que J, menor ou igual que M, menor ou igual que 1. Tá? Isso corresponde a multiplicar a matriz A à esquerda por uma matriz de permutação. Isso é uma coisa que vocês têm que pensar, mas é um exercício bastante simples. Para entender isso, começa com o caso 0, 1, 1, 0 e vê o que ele faz ao atuar numa matriz A12, A21, A22. Tá? Essencialmente, ele vai trocar as duas linhas. Tá? No caso geral, o que você faz é pegar a linha I e a linha J e trocar de posição, que é o mesmo que trocar a coluna I com a coluna J. Tá? Se você... na identidade. Tá? Segunda é somar um múltiplo de outro vetor da lista V1, V2, Vm. Então, isso corresponde a escrever uma nova linha, V'I, igual a Vj mais alfa Vi e diferente de J. E, finalmente, a terceira operação elementar é multiplicar uma linha por alfa diferente de zero Muito bem. Todas essas operações elementares que a gente listou aqui,
elas têm uma encarnação a nível de produto de matriz. A primeira, se vocês olharem bem, foi o que eu falei. Essa primeira é o mesmo que pegar P igual a você pegar a identidade, aí você troca a linha I. Desculpa, tem uma maneira mais razoável de escrever isso. Você então começa E1, E2, etc. Aí, quando chegar no... Eu estou assumindo que o E é menor do que J, então quando você chegar no E menos 1, você continua com ele. E agora você coloca aqui o EJ. Aí continua com a EI mais 1. E faz a mesma coisa quando chegar no J. É J menos 1. Aí nós colocamos o EI. E aqui é J mais 1. E continua, tá? Onde é 1, é 2, é N, são os vetores da base canônica. Então, o que eu fiz? Bom, eu fiz essencialmente o que eu havia descrito para vocês. Suponho que eu tivesse aqui com uma matriz 3x3. Então, eu peguei 1, 1, 1, nossa matriz de identidade, e isso foi transformado, por exemplo, em 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tá? Troquei, nesse caso, a linha 1 pela linha 2. Tá, então essa primeira operação alimentar é essencialmente multiplicar a esquerda por essa permutação. A segunda operação elementar, ela também tem uma encarnação a nível de produto matricial. De fato, esse produto matricial, ele pode ser implementado de várias formas. Então, A2 é equivalente ao seguinte, a seguinte multiplicação. Eu vou tentar ser o mais claro possível com o desenho. Então, eu vou pensar que eu tenho um vetor coluna. E eu vou escrever, bom, de fato, esses vetores aqui são as diferentes linhas, mas eu posso pensar neles como se fossem quase números, né? E veja o que vai acontecer. Se eu pegar e colocar aqui identidade em todo mundo, claro que vai dar V1, V2, Vn. Agora eu faço um truquezinho. Eu vou na iésima linha e na jésima coluna. E nessa coluna aqui, eu ponho alfa. O restante, ao longo da diagonal, é 1, e fora da diagonal é 0, exceto o elemento IJ. O que isso vai fazer? Primeiro, pensa que isso aqui é um vetor. Ora, V1 vai ser multiplicado por V1, tá? Até quando chegar no VJ, tá certo? Esse cara também vai dar o VJ aqui, mas aí, quando eu chegar no iésimo, cara, aqui eu estou assumindo, mas tanto faz se o I é maior do que J ou não, eu estou assumindo que o I, nesse caso, é maior do que J, tá? Então, ele está aqui embaixo. O que vai acontecer é que eu vou ter VJ vezes alfa mais o VI, que estaria aqui, vindo da diagonal. E nota que isso aí é exatamente... Não é exatamente. Deveria ser exatamente. E eu vou ter que corrigir o meu quadro anterior. Ah, mas o meu time aí de correção hoje não atuou. Cadê o pessoal da correção? Ah, o pessoal da correção não está mais aí. O pessoal está... Então, eu vou corrigir.
O que eu escrevi aqui não está absolutamente por nada errado, só que é um pouquinho mais elegante, e eu vou corrigir. Escrever isso aqui como VI mais alfa VJ. E aqui é o V'I, tá? Então, tá legal, gente? Todo mundo entendeu? Por que eu fiz isso? Para ficar completamente compatível com o que eu tinha escrito ali, tá? Muito bem. Eu vou até me dar o trabalho de corrigir as minhas notas para evitar este erro embaraçante outras vezes na vida. Muito bem. Resumo da ópera. Se você pega uma matriz construída com identidade e um valor alfa na posição IJ, essa matriz, ao multiplicar à esquerda a nossa matriz A, vai dar todo mundo igualzinho, exceto que a linha I vai ser substituída, a linha I vai, de fato, vai ser V'I igual a alfa VJ mais VI. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que agora, se eu, ao invés de pegar somente essa matriz, eu pegar vários carinhas, escolher esses caras apropriadamente, eu posso zerar todo mundo que está abaixo no resultado, multiplicando à esquerda. Tá? Esse tipo de observação é usado tremendamente em métodos numéricos e essencialmente permite que a gente então multiplique por uma matriz à esquerda. Essa matriz, se vocês olharem bem, ela é uma matriz, como o I é maior que J, é triangular inferior com 1 ao longo da diagonal. Tá? O que tem de especial com essa família de matrizes? Se eu multiplicar duas dessas matrizes, elas continuam triangulares inferiores e continuam com 1 ao longo da diagonal. Tá? Bom, a operação 3 também tem a sua encarnação a nível de produtos de matrizes. Ela é simplesmente você pegar 1, 1, 1, na posição, digamos, iésima, onde você escolheu qual é a iésima posição, ao invés de 1, você põe alfa diferente de 0. E você vê que, ao multiplicar à direita por uma matriz V1, V2, Vm de m linhas, o que vai acontecer é que, se essa posição aqui for a iésima posição, a iésima linha vai ser multiplicada por alfa. Tá? Então, o processo de diagonalização, quando ele funciona, de transformação, de redução gaussiana, quando ele funciona, quando você pode levá-lo adiante, e para isso você precisa que a cada passo os teus elementos, que são os pivôs, sejam diferentes de 0, ele vai ser feito essencialmente como? Multiplicando à esquerda sucessivamente por caras dessa forma, 1, 1, onde, como eu falei, isso aqui é linha I, coluna J, o resto tudo é 0, todo mundo que eu coloquei aqui é 0, exceto este elemento aqui. Agora, como é que eu faço para zerar toda, então, uma certa coluna associada a uma matriz? Então, eu agora vou multiplicar isso à esquerda
E ao invés de pegar somente um elemento aqui, o que eu vou fazer de fato é pegar um conjunto de elementos, que eu vou apagar aqui usando meu apagador super eficiente, e observar que eu posso botar aqui. Então lembra que isso aqui é a coluna J, isso aqui é a linha I, e agora a I vai variar. Nesse caso, eu vou começar a atuar depois do elemento J, tá? E vou fazer o seguinte truque. Para I maior do que J, eu vou botar aqui menos alfa J mais 1, vírgula J, depois menos alfa J mais 2, vírgula J, até menos alfa, digamos, e agora tem que me lembrar, M, porque eu tenho M linhas, M, vírgula J. E quem vão ser esses alfas? Ora, se eu estou querendo, se eu já transformei tudo que vinha antes na forma escalonada, e eu estou querendo atacar essa coluna aqui, o que eu vou fazer é escolher esses coeficientezinhos aqui como alfa j mais 1, vírgula j, exatamente, agora assumindo que a matriz está inteira aqui, eu vou chamar com A, então vai ser A j mais 1, vírgula j, dividido por AJJ. O AJJ é o chamado pivô, tá? Conclusão. Escolhendo esses caras dessa forma, eu vou obter, aqui não vai ser alterado, eu estou assumindo que todo mundo está zerado que vinha antes, então estou atuando com uma matriz que não vai alterar o que vinha antes. E agora o resultado aqui vai ser um valor que é diferente de zero, se eu assumir que essa matriz é invertível, blá, blá, blá. E todo mundo aqui vai ser, então vou botar uma estrelinha aqui para ser qualquer valor que eu tiver. E aqui vai ser 0, 0, 0, 0. Claro que o que vem depois vai ser alterado também. Alguma coisa vai acontecer aqui, alguma coisa vai acontecer aqui. Mas não importa, o que importa aqui é que eu ganhei um conjunto de zeros abaixo desse novo elemento. Então esse processo me permite que eu, recursivamente, aplicando transformações que eu vou chamar M1 aplicado em A, M2 aplicado em M1A, M3 aplicado em M1A, até M, em princípio, M aplicado em A, se tudo correr bem, se meus pivôs forem sempre diferentes de zero, eu vou obter uma matriz U, que é triangular superior. E qual é a propriedade dessas matrizes M1, M2, M3 e MM? Bom, uma delas é que elas todas são triangulares inferiores. Por falar nisso, você pode também escrever, se quiser, a expressão facilmente da inversa de cada uma dessas M's. Tá? Lembrando que as M em si são resultados de operações elementares. E para inverter essa operação elementar é só trocar o sinal do alfa, botar para o outro lado. Tá? Se a gente pensar que chamar isso aqui de A no estágio 0, chamar isso daqui M1 de A
A no estágio 1 e assim vai até A no estágio M, tá? Onde A no estágio M é a nossa querida U, a gente pode, de fato, escrever até explicitamente quem é a L que a gente obteve. Isso é um exercício que está no livro, que vocês podem fazer se quiser. A L, que é M1 a menos 1, 3 pontinhos, M a menos 1, ela vai ter uma expressão exatamente da seguinte forma. 1 na diagonal, alfa 2, 1, alfa 3, 1, alfa M1, e assim vai, tá? Alfa e J, onde quem é o alfa e J? O alfa e J, ele é a A no jésimo passo, IJ, dividido pelo o A no jésimo passo, JJ, que é o pivô. Então, tem uma expressão para isso. É interessantíssimo porque isso permite, isso é feito numericamente, isso permite que, a nível de guardar a informação, você só precisa guardar esses alfa e jotas. Tá? E, bom, conclusão, o método da eliminação gaussiana, no fundo, é o que nos dá a LU. Agora, eu estou assumindo, claro, que eu fui capaz de fazer essas divisões todas, para não complicar. Em muitos casos, não é possível fazer isso. De fato, um exemplo, um contra-exemplo, é um contra-exemplo totalmente trivial, 0, 1, 1, 0, que você não pode dividir por 0 para eliminar esse cara. Mas, nesse caso, evidentemente, você trocaria a ordem. Tá? A pergunta é quando é que você pode fazer isso? Bom, você pode fazer, sim, e aí a versão geral, é a chamada decomposição PLU, ou seja, você escreveu a matriz de permutação vezes A igual a LU, desde que a A seja invertível. Tá? Então, o que na prática é o mesmo que botar essa matriz de permutação para o outro lado, a P-1, tá? P-1A. E qual é a grande vantagem de você ter essa decomposição LU? A grande vantagem é que, numericamente, uma vez que você obteve a decomposição LU, você agora, então eu vou esquecer a P, não é o grande problema. Você transforma o problema AX igual a B em dois subproblemas. O primeiro deles é LY igual a B. E o segundo deles é o X igual a Y. A matriz L é uma matriz triangular inferior. Tá legal? Aqui você tem o Y e aqui você tem o B. Muito bem. Lembra que a L também tem 1 ao longo da diagonal. Então, você lê imediatamente quem é o Y1 a partir dessa primeira equação. O Y2, você passa o Y que você calculou no caso anterior para o lado direito e você lê também quem é o Y2. E assim vai recursivamente, de forma que você obtém o YI como função de todos os anteriores, indo de baixo para cima. Muito bem, com isso, você tem, então, esse problema resolvido. Isso daqui é o que o pessoal chama de forward substitution.
E agora, de posse do y, você resolve o problema seguinte de trás para frente. Agora o nosso problema seguinte está assim. Você tem uma matriz triangular superior, você tem a x aqui e tem a y. Tá? Agora eu leio imediatamente esse último cara aqui, que é o xn, digamos, multiplicando o xn pelo cara da diagonal, eu tenho o y. Então é só dividir cara da diagonal, y dividido pelo diagonal dá o x. Com posse no x, eu resolvo para xn menos 1. Diagonal e passo para o outro lado o que eu já tinha calculado. E assim vai. Isso é o que o pessoal chama de backward substitution. Se você fizer a conta, o número de operações necessárias para cada um desses processos é da ordem de n ao quadrado operações. Onde, quando eu digo ordem de n ao quadrado, pode ser 5n ao quadrado, 55n ao quadrado, não importa, mas é alguma coisa que com n cresce como n ao quadrado. Tá? É só pensar que cada operação dessas, aqui você vai 1, mais 2, mais 3, mais n, a soma de 1 mais 2 mais 3 mais n é da ordem de n ao quadrado. Falando nisso, então você vê que, uma vez que você tem o sistema, a matriz escrita da forma LU, o número de operações necessárias para resolver o problema é da ordem de n ao quadrado. Tá? Uma pergunta, quantas operações seriam necessárias para a gente obter essa decomposição LU? Um exercício semelhante ao que eu observei ali com n ao quadrado, nos dá que é ordem de n ao cubo sobre 3. O 3 aqui, quando eu falo ordem, não importa, mas aqui esse n3 é a conta que aparece bem bonitinha quando você faz esse exercício. É ordem de n ao cubo. Tá? Operações para, dada uma matriz A, n por n, você obter a decomposição dela em termos de LU. Então, uma vez que você efetuou n ao cubo operações, você tem a LU. Depois, para resolver, você só precisa de n ao quadrado. Essa sacada é super importante porque ela explica por que esses métodos são tão melhores, por exemplo, do que os métodos determinantes. Se você calcular um determinante na força bruta, você precisa de n fatorial operações. Tá? Muito mais do que n ao cubo, quando n cresce. Então, problemas que seriam totalmente inviáveis com cálculo determinante se tornam perfeitamente viáveis com esse tipo de operação, especialmente quando você tem o mesmo lado esquerdo, ou seja, desculpe, a mesma matriz e muitos lados direitos diferentes. Tá? Na prática, acontecem diversos problemas numéricos e mesmo que você não necessite fazer permutações, é interessante introduzir permutações por questão de estabilidade numérica. É o que o pessoal chama de decomposição LU com pivoteamento total. Tá? Então, em muitos casos, o que o pessoal faz? O pessoal faz o seguinte, se você está, digamos, na J-ésima submatriz aqui, você olha quem é o maior dos teus elementos abaixo e troca de ordem, põe ele como pivô. Quando você faz isso, isso permite que você esteja dividindo pelo maior deles, o que aumenta a estabilidade numérica do método. Tá? Então, isso é usado. Além disso, a gente fez um exercício bem legal chamado transformação do tipo householder, que essa transformação do tipo householder permite que você escreva esse vetor dos alfas que a gente colocou aqui de forma bastante elegante. Bom, eu venho falando até agora do LU sempre assumindo
que a gente pode, de fato, fazer o pivoteamento, que a gente pode fazer. Condições necessárias são complicadas, mas condições suficientes são fáceis de dar. De fato, é um exercício que dá para se provar, mas envolve um certo tempo que a gente não tem aqui, que se você parte de uma matriz A, de fato o argumento não é difícil, mas se você parte de uma A, M por M, tá? E agora você considera os menores dela, R por R, tá? Então, A1, etc., A1R, AR1, ARR. Então, se todos esses menores principais forem invertíveis, tá? ARR é, por definição, AIJ com I menor ou igual que R, e J menor ou igual que R, menor ou igual que 1, claro. Então, se você partir e assumir que AR é invertível, para R igual a 1 até M, então você pode aplicar o processo de eliminação sem ter que fazer permutação. Tá? Muito bem. De fato, se generaliza para M por N, e aí você tem que tomar o R menor do que o mínimo de M e N. Menor ou igual que o mínimo de M e N. Tá? Então, vou dar uma paradinha. Eu perdi um pouco a noção do tempo. Positiva, em particular, ela é uma matriz simétrica e invertível, então existe a decomposição de Cholesky. Ora, mas eu posso também aplicar a decomposição LU, tá? E se A é positiva, todos os menores principais dela são positivos. Isso é um exercício super fácil de fazer. Se todos os menores principais dela são positivos, certamente, pelo resultado que a gente viu no finalzinho do segmento anterior, a gente tem que eu posso aplicar o processo de eliminação gaussiana a uma matriz positiva. Qual é a conclusão? Então, a matriz positiva, ela permite que você fatorize por Cholesky e permite também que a gente fatorize via a eliminação gaussiana. Qual é a semelhança entre os dois? Olha, o Cholesky me dá a matriz A igual a T transposta vezes T, onde essa aqui é triangular superior e T transposta é triangular inferior, tá certo? A decomposição LU, estou assumindo que A é maior do que zero, tá? Me dá LU, tá? Onde L é triangular inferior e a U é triangular superior. A gente também viu um resultado de unicidade para minha matriz A. Desculpa, para minha decomposição de Cholesky. Pergunta, o que eu posso relacionar esses caras? Resposta sim, e é o que eu vou fazer agora. Tá bom? Então, para a decomposição LU,
Considere A maior do que zero, como eu falei. Eu afirmo que existe um único modo de escrever A igual a LU onde L é triangular inferior, a U é triangular superior e L e I é igual a 1 para todo I variando de 1 até N. Tá? Vou demonstrar esse fato. Isso é um exercíciozinho, mas é um exercíciozinho que é bem bonitinho para fazer em quadro. Suponha que eu escreva A como L1, U1, e também escreva A como L2, U2. O objetivo é mostrar que esses caras são iguais. Onde eu vou assumir exatamente essas hipóteses que a gente tinha aqui. E aí o truque de sempre é igualar essas duas expressões e a gente vai ter que L2 menos 1, L1 igual ao U2, U1 a menos 1. Observa que do lado esquerdo, o que eu tenho? Uma matriz triangular inferior. Do lado direito, o que eu tenho? Superior. A única maneira dessas duas matrizes serem iguais é que, de fato, ela seja uma matriz diagonal. Isso aqui é D, diagonal. Agora, por hipótese, os L's são 1. Tá? Isso me dá o seguinte, L2 menos 1, L1, calculado no elemento II, tem que ser 1. Por quê? Porque como é que se calcula o elemento II do produto de duas matrizes? Eu somo, né? A, I, K, B, K, I. Onde se a matriz for A e B, e somo sobre K. Mas, por um lado, a L é triangular inferior. Essa L menos 1 é triangular inferior também. Quando eu fizer essa soma do elemento II, o que vai acontecer é que eu vou ter somente o elemento II da L1 e o elemento II da L2 a menos 1. E eu vou obter, então, o quê? Eu vou obter que, por eles serem 1, isso aqui vai dar 1. Conclusão? D é exatamente a identidade. Daí se segue que L1 igual a L2, U1 igual a 2. A gente também havia visto que a Cholesky é única, não vou repetir aquela demonstração, tá? Mas eu vou lembrar que agora, então, o que acontece se eu escrever no caso da decomposição de Cholesky? Então, A é T transposta vezes T, onde aqui a unicidade foi obtida assumindo TII maior do que zero. E aqui eu tenho L vezes U, onde a unicidade foi obtida com essa condição que LI é igual a 1. Observação. Se A ela é positiva, necessariamente esse U ele tem que ter diagonal U e I maior do que zero. Eu vou provar isso em alguns minutos, tá? E de fato, eu vou depois usar isso ao longo da demonstração de como se relacionam os dois
as duas decomposições. Tá? Então, veremos isso. Eu não estou afirmando isso. Veremos que o I é maior do que zero para todo I. Tá? Mas qual é o truque? O truque é, vou partir de uma e chegar na outra, e vice-versa. Então, vamos... Então, vou pegar A e vou escrever T transposta T aqui e vou multiplicar no interior por qualquer matriz D diagonal. De fato, eu posso botar qualquer matriz que eu quiser aqui, mas vai ser interessante botar uma diagonal. Lembrando que D menos 1 vezes D é identidade e logo, se A estava escrita como produto de T transposta vezes T, isso aqui também está certo. Agora eu vou escolher D tal que T, D menos 1 seja igual a L e U seja igual a D vezes T. Quer dizer, a pergunta é, posso? Será que eu consigo? Sim, consigo. Por quê? Porque lembra que se eu parto de Cholesky, o meu T e I é maior do que zero, pela construção que a gente fez. Tá? Então, o que eu faço? Eu simplesmente escrevo o II igual a DI ao quadrado. Daí eu tiro os meus DIs. O que vai acontecer é que, pela unicidade da LU, eu vou ter, então, a decomposição LU. Então, seja D igual a diagonal de raiz de D1, raiz de D. A minha matriz eu acho que é M por M, não importa, dm por M. Então, vamos definir T. Se eu parto da LU, eu defino T igual a D menos 1 vezes U. E aí, A é igual a LD, D menos 1 vezes U. Então, partir da LU agora. E eu quero mostrar que essa é a decomposição de Cholesky. Então, a minha afirmação é que eu tenho aqui T transposta e aqui eu tenho T. Mas, para que isso seja verdade, é necessário o quê? Que LD transposto seja exatamente D menos 1 vezes U. Tá? Ou seja, temos que provar que U transposta D a menos 1, lembra que uma matriz diagonal, a transposta é a própria, igual a LD. Tá? Agora, lembra que a gente fez a decomposição LU não de qualquer matriz, mas de uma matriz que é triangular, desculpe, que é uma matriz que é positiva.
em sendo positiva, ela é simétrica. É isso que vai permitir que a gente, de fato, prove que vale essa identidade aqui. Por quê? Porque, como A igual a A transposto, quando eu faço decomposição LU, A igual a LU, nos dá que A transposto é igual a U transposto, L transposto. Tá? Transposta troca a ordem. Mas isso é a própria A. Mas aqui então eu tenho uma relação entre a L e a U. Eu posso escrever A da seguinte forma: U transposta D a menos 2, D ao quadrado, L T transposta. Desculpe, L transposta. Onde essa aqui é triangular inferior, essa daqui é triangular superior, e vale que esta daqui é transposta dessa, com o U na diagonal. Como é que eu escolho o U na diagonal? Eu faço assim, TI igual a DI a menos 1 vezes o II. Pela unicidade da decomposição, LU, que é o que eu estou acabando de apagar aqui no quadro, eu tenho que U transposto D a menos 2 igual a L, e, portanto, U transposto D a menos 1 igual a L vezes D. Que é o que eu queria demonstrar aqui. U transposto D a menos 1 igual a L vezes D. Conclusão. Eu escrevo, então, A igual a LD, onde a D foi definida usando aquela relação ali, D menos 1, U. Então, resumo da ópera. Você está de posse da decomposição LU. Como é que eu, daí, obtenho a decomposição Cholesky? Eu simplesmente construo essa matriz D e multiplico ou a direita pela D ou a esquerda pela D menos 1. Tá legal? Sim. Ah, desculpe. Correção, obrigado. Ainda bem que temos... Correção. Em DI ao quadrado igual ao I. Então, aqui é U1, raiz de U22, raiz de UMM. Obrigado. Agradecido. Muito bem. Então, com isso, a gente, essencialmente, fechou aí os tópicos matriciais. Existem centenas de outros tópicos importantes matriciais. A gente fez aí um balancete de relações entre decomposição LU e decomposição QR. Eu vou
precisar de mais 10 minutinhos hoje para começar aí a parte de formas quadráticas e bilineares. Esse é um capítulo que eu vou fazer relativamente rápido, talvez na próxima aula, eu com certeza, na metade da aula, já vou terminar esse capítulo, mas é um capítulo extremamente importante. Como a gente tinha falado no início, a álgebra linear pode ser vista do ponto de vista de transformações lineares, do ponto de vista de matrizes e do ponto de vista de formas quadráticas. A gente já cobriu bastante em detalhe a relação entre matrizes e transformações lineares, espaços vetoriais. O que a gente vai fazer agora é falar um pouco de formas quadráticas que complementa aí essas ideias. Formas quadráticas são extremamente importantes em mecânica, são extremamente importantes em geometria diferencial, que está ligado com mecânica, então é uma área bastante importante. Então, primeiro passo para entender formas quadráticas é defini-las. Mas antes de definir formas quadráticas, a gente vai definir transformações bilineares. Então suponha que eu pegue dois espaços vetoriais, E e F, tá? E eu vou considerar funções de E cartesiano F, tomando valores em R, ou, mais geralmente, no corpo por trás desses espaços vetoriais. E a gente vai dizer que B de E cartesiano F em R é dita bilinear se B for linear em cada um dos seus argumentos. Isso, de fato, é uma definição. Como é que eu faria para generalizar isso para multilineares, que é o assunto da próxima aula? De fato, vai ser legal, porque na próxima aula eu já vou, de uma vez por todas, de bilinear para multilinear. Aí eu pegaria E1, E2, M diferentes espaços, eu teria uma forma EM de multilinear, ao invés de bilinear, de E1 cartesiano EM, e tomando valores em R, e exijo que a forma seja, quando fixado todos os outros argumentos, exceto um deles, que ela seja linear. Tá bom? Muito bem. Certamente vocês vão ver, então, que, em particular, B de U1 mais U2, vírgula V, igual a B de U1, V, mais B de U2, V. E, analogamente, para V1, V2, não vou repetir, tá? Não vou ser enfadonho. Então, a gente tem aqui o chamado espaço B de E cartesiano F das formas bilineares. Pergunta, o que isso tem a ver com matrizes? Tem tudo a ver com matrizes. E como é que eu faço essa relação? Eu faço essa relação com matrizes da seguinte forma. Eu fixo uma base de E. Eu vou chamar essa base U vetores U1, U2, UM, lá vamos nós, igual a U, contido em E, V1, V2, Vn, igual a V, contido em F, tá? E agora eu calculo o B de UI VJ. Isso me dá o
que eu vou definir como B e J. Tá? Nota que isso é para ir variando de 1 até M e J variando de 1 até N, enquanto sobreviver MN. Tá? Nota que isso permite que a gente associe a nossa B, que está nesse conjunto das formas bilineares de E em F, com uma matriz B e J, a nossa notação de matriz, pertencente a R, M por N. Tá? Nota que, se eu não fixar a base, eu não tenho como construir essa matriz B e J. Tá? E essa matriz é relativamente a essa escolha de base. Aí vem a pergunta natural. O que acontece se alguém chega e me apresenta uma outra base diferente da minha base IV? Bom, aí a gente tem que considerar a matriz de passagem. Aí, arregaçar as mangas. Assim, não falei, mas antes de falar da matriz de passagem, observar que se você me dá esses B e J's, então a B está definida unicamente, se eu fixar a base, como eu falei, e a fórmula é essencialmente o seguinte: eu pego soma I em J, I variando de 1 até M, J variando de 1 até N. Não vou colocar aqui porque eu economizo giz, estamos em época de contenção de despesas. XI, YJ, B e J, onde quem é U? U é soma de XI, UI, e V é soma em I, soma em J, de YJ, VJ. Observação, contenção de despesas é somente na aula, não na prova. Sim, fala. Vou repetir o que você me falou com uma pequena correçãozinha. Então, o que você está me dizendo é que cada entrada da matriz desse array é o resultado de calcular o B em um dos vetores da base, no iésimo vetor da base, e no jésimo vetor da outra base. Tá? Por falar nisso, já que você falou nisso, bom, essa é a pergunta? Não. Então vamos lá, vamos à pergunta. Então, muito bem. Então a pergunta é como é que você estenderia isso para o caso infinito dimensional, essencialmente? A bem da verdade, o problema no caso infinito dimensional é que a gente tem que entrar com noções de convergência. Porque você vê que aqui a gente está somando de I variando de 1 até M e J variando de 1 até N. Então você tem que garantir de alguma forma que essa soma aqui convirja. E convirja no bom sentido. Nesse caso de formas bilineares, o que se faz é que você já tem que voltar ao problema de convergência de bases em espaços vetoriais. E aí você, além do conceito de uma base de Hemmel, que foi o conceito que a gente usou aqui, a gente tem que voltar e considerar o conceito de uma base no sentido de espaço de Hilbert. Ou, mais geralmente, de algum tipo de base que te dê convergência para você garantir convergência em alguma norma. Tá? Então isso aí leva a gente numa outra direção. É por isso que esse ainda não é o momento da gente discutir o caso infinito dimensional, porque a gente teria que voltar ao caso de espaços vetoriais, de bases em espaços vetoriais, e com base nesse conceito, aí a gente falar da convergência aqui. Tá?
É um tópico importante? É, mas requer análise. E não é somente análise na reta, começa a entrar a medida de integração também, tá bom? Bom, voltando. Já que a gente está falando, eu pensei que você fosse me perguntar num outro sentido, que ao invés de aumentar o tamanho dos meus espaços, você ia pedir para eu botar multilineares. Em Fortran, em R, em MATLAB, nas linguagens de programação, a gente vê o conceito de array, e tipicamente o conceito de array é com dois índices, I, J, LM, o que for. Isso está associado à ideia de coisas bilineares ou de matrizes. Já se a gente pensar a nível de arrays em diferentes índices, I1, I2 e M, tá? Aí, quando a gente tem um operador multilinear, naturalmente, exatamente esse tipo de construção, que agora a gente tem que pegar bases, o 1, o 2, o M de cada um desses espaços, você vai ter um array multidimensional. M-dimensional, onde esse M agora que eu escolhi aqui, não é a dimensão de cada um desses espaços, é o número de espaços relativos à multilinearidade. Então, a gente começou com coisas lineares, a gente foi para bilinear, depois a gente pode falar trilinear, quadrilinear e assim vai. Tá? Então, o trilinear seria B, I, J e K, por exemplo. Quadrilinear, B, agora eu vou apelar, I1, I2, I3 e I4, ou qualquer outro nome que você quiser escolher. Isso tem a ver com o que o pessoal estuda em física, dos chamados tensores. Tá? Então, em física, isso está associado ao cálculo tensorial, com um detalhe que agora, quando a gente fala de mudança de base, veio uma questão fundamental. Como é que as formas bilineares se transformam através de mudança de base? Nota que mudança de base é essencialmente mudança de coordenada, né? Quando você escreve um vetor U em uma base U script, você vai escrever com certas coordenadas. No momento que você muda de base, essas coordenadas vão se alterar. Tá? As coordenadas do V também vão se alterar. O vetor é o mesmo, mas ele tem diferentes representações em diferentes bases. Da mesma forma, formas bilineares têm diferentes representações em diferentes bases. Primeiro teorema, que talvez eu não demonstre hoje, talvez eu não demonstre em momento nenhum, porque é uma conta que vocês já fizeram várias vezes. Suponha que eu passe da minha base U para uma base U', e passe da minha base V para uma base V'. Ora, nessa mudança de uma base para outra, o que entra é uma matriz P de transição ou de transformação de uma base para outra, e aqui entra uma matriz Q, tá? Lembrando que U' J igual a... E aqui vem aquele truquezinho que eu adoro, P, I, J, U, I, e V', I. Eu estou escrevendo, desculpe, V', J, igual a soma. Eu adoro tanto que eu erro. Isso aqui é uma relação de ódio e amor. Aqui é a soma em I, aqui também é a soma em I, soma em I, tá bom? Muito bem. Então, o que eu estava dizendo? A pergunta é, suponha que eu tenha B, que é essa matriz, na base UV, relativa a essa base. Agora, eu vou considerar B' relativa a essa base. Pergunta, qual é a relação entre B e B'? Tá? São matrizes que não precisam ser iguais, não tem razão. Resposta, uma conta extremamente divertida, emocionante, nos dá que B' igual a P transposto Q.
Tá? Aí você nota uma coisa muito interessante. A forma pela qual essa matriz que representa a forma bilinear não é a mesma forma que a matriz que representa uma transformação linear muda após mudança de variáveis. De base. Eu vindo da engenharia originalmente, eu sou muito apegado a coordenadas. Na matemática, o pessoal gosta mais de bases. De qualquer forma, uma ou outra fazem sentido. Mudança de coordenadas ou mudança de bases são sinônimos, exceto que a forma que elas transformam são diferentes. Essa matriz de transformação aqui, de passagem, ela, quando você trabalha com coordenadas, é diferente de quando você trabalha com bases. Tá bom? Não só isso, o que é muito interessante é que... por quê? Porque se vocês olharem, a maneira que eu construí aqui foi por transposta. Foi P e J. Quando eu mudo por base? Quando eu considero o vetor x' relativo a essa base. Então, x', aqui vai ser o vetor com coordenada x1', x. Vamos decidir, vai ser dimensão, meu Deus, n, sei lá, m, né? Tanto faz. Essa hora da noite não faz diferença. Tá bom? O que importa é que eu escrevi o vetor x', né? Olha que interessante. Nas coordenadas, o que vai acontecer é que quando eu escrever, o meu P ele vai atuar como matriz à esquerda. Tá? Aqui eu estou colocando essencialmente a transposta, porque eu estou escrevendo P, I, J, o I. Em relação às matrizes, lembra que, por outro lado, para operadores lineares, se vocês olharem de novo, ou fizer essa conta emocionante, o que vai acontecer com o operador linear? Se eu tiver A de E em F, sem olhar no livro, a pergunta é, como é que a matriz A e J se transforma? Peguei. Não vou olhar no livro também, talvez esteja errado. P menos 1, A, Q.